Professor Jefferson possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual de Feira de Santana, é o UFES, doutorado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e mestrado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFES. Atua como professor assistente da área de Política Educacional do Departamento de Educação da UFES, atuando nos cursos de licenciatura e professor permanente no Programa de Pós-Graduação em Educação, o PPGE da UFES. É pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Formação de Professores, no FOP, e do Grupo de Estudos e Pesquisas Profissão Docente, Formação, Saberes e Práticas, o GPESP, da UNB, na linha de pesquisa Pedagogia, Epistemologia, Formação e Profissão. Interesse de estudos e pesquisas nas seguintes temáticas: políticas de formação inicial e continuada de professores na perspectiva do desenvolvimento profissional, formação atual profissional de professores e pedagogos, a aprendizagem profissional da docência, professores iniciantes e seus processos de formação e inserção profissional, e pedagogia, tanto em relação ao curso quanto ao seu campo epistemológico. Atualmente, coordena o projeto de pesquisa Formação e Inserção Profissional de Professores Iniciantes na Escola Pública, um estudo com egressos do curso de licenciatura de universidades públicas da região Nordeste do Brasil. Integra o grupo gestor da Rede Nacional de Pesquisa em Pedagogia, o REPED, gestão 2025-27, como representante da região Nordeste. Membro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, ANPED, e da Associação Nacional de Didática e Práticas de Ensino, ANDIP. É isso, professor. Então, eu passo a palavra, viu? Fique à vontade. Tem aí, a gente já conversou uns 40 minutos aí de fala, e aí depois a gente abre as perguntas, tá? Obrigada, Eu professor. agradeço imensamente aí pela apresentação. Eu acho que tudo isso aí do Lattes é importante, mas acho que primeiramente as nossas relações também, né? Então, queria primeiramente agradecer, né, a Raquel, em nome de todo o grupo aí pelo convite, essa possibilidade de dialogar sobre o tema da pedagogia e falar sobre a pedagogia para supervisores escolares, né? Eu acho que é uma temática muito pertinente, né? E pensar a ideia do fundamento da pedagogia como elemento da praxis profissional dos supervisores escolares, da prática pedagógica, né? Então, assim, gostaria primeiramente de agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui longe de vocês, né, fisicamente, na região nordeste do Brasil, no interior da Bahia, mas falando com esse grupo, né, que é um grupo seleto de pessoas, né, para pensar um pouco nessa relação entre a pedagogia, a praxis profissional, a atuação de supervisores escolares, que eu prefiro denominar de pedagogo escolar, né, e vou explicar um pouco o porquê, e como essa categoria do pedagogo escolar engloba também os supervisores de ensino, os supervisores escolares, mas agradecer, eu acho que é um movimento importante que a gente tem tido, né, com a REPED. Não sei se todos e todas aqui conhecem a REPED, que é a Rede Nacional de Pesquisa em Pedagogia, né, que foi criada no ano de 2021 e que tem desenvolvido estudos e pesquisas nessa perspectiva epistemológica de defesa da pedagogia como ciência da educação, né? Nos interessa compreender e defender a perspectiva de que a pedagogia não se constitui apenas como um curso, né? Antes de ser um curso, ela é um campo de conhecimento. Ela é uma área de investigação que possui um estatuto epistemológico próprio, um método investigativo, um objeto de estudo bem definido e, portanto, né, caracterizando-se assim como a ciência da e para a praxis educativa, né? Então, é a partir desse lugar de fala que eu vou falar um pouquinho sobre esse movimento, essas bases epistemológicas da pedagogia, né, e como são os equívocos, né, que ainda prevalecem no Brasil, né, de que se entende que a docência é a base de formação, né, do pedagogo, e como isso foi caracterizando esse movimento, né, que foi, paradoxalmente, diminuindo a redução da potencialidade teórico-prática da ciência pedagógica e do seu alcance na formação de professores e de pedagogos, tá bom? Então, expresso minhas mais sinceras gratidão, né, a vocês por esse momento aqui. Nosso diálogo de hoje, né, vai tratar sobre essa questão da pedagogia.
né? Então, é a pedagogia como fundamento da praxis profissional dos pedagogos e pedagogas escolares. Então, a primeira questão que eu gostaria de chamar a atenção aqui, né, diante do exposto, é essa categoria da praxis. A categoria da praxis ela é fundamental para a gente entender essa perspectiva, essa base epistemológica de compreensão da pedagogia enquanto campo de conhecimento teórico investigativo, enquanto ciência da e para a praxis educacional. A gente vai entender que essa categoria da praxis ela está vinculada a uma perspectiva, né, teórica e epistemológica, que é do materialismo histórico dialético. Então, é importante dizer, né, que a nossa concepção e a nossa defesa da pedagogia enquanto ciência da e para a praxis educativa, ela toma como base o materialismo histórico dialético, né, e vai se ampliando a partir de outras perspectivas também do próprio materialismo, a partir dos estudos de Gramsci e de outros autores que vão nos subsidiar essa compreensão da pedagogia, né, enquanto campo teórico investigativo e, portanto, uma área de produção de conhecimento, né, especialmente a partir de um autor alemão chamado Zdeněk Kovácsik, né, que fala da pedagogia enquanto ciência da e para a praxis educativa. Então, a gente compreende que a categoria da praxis, ela é fundante nessa compreensão da pedagogia e desse movimento dialético de unidade entre teoria e prática como elemento fundante da atuação do pedagogo, né, e da pedagoga. Mas eu queria, antes de entrar propriamente na discussão, né, trazer alguns questionamentos aqui que eu acho que é importante, né? Por qual motivo nós atribuímos à pedagogia o estatuto de ciência, né? Que ciência é essa que nós falamos? Será que a gente está se referindo ao paradigma da ciência moderna, ao modelo positivista de ciência, para se referir ao paradigma e à concepção da pedagogia enquanto campo teórico investigativo? Qual é o seu método e o seu objeto? Né? Essa é uma questão que eu tenho ouvido recorrentemente. Tá, se a pedagogia é ciência, qual é o método? Qual é o objeto, né, dessa ciência? Porque toda ciência, ela se caracteriza por ter minimamente um método e um objeto de estudo bem definido, concordam? Então, a gente vai perceber aqui, né, entender qual é, então, né, o método e o objeto de estudo da pedagogia como ciência sob a ótica, né, sobre os princípios do materialismo histórico dialético, né? Em qual paradigma, né, nós nos apoiamos para defender, portanto, a especificidade da pedagogia como ciência da praxis educativa? Né? O que é que diferencia a pedagogia das outras ciências que, dentre os seus objetos de estudo, tem a educação como campo de investigação? A pedagogia ela não é a única ciência que estuda a educação, né? Nós temos aí vários campos científicos, como a sociologia, a psicologia, a própria antropologia, enfim, outros campos de investigação, a biologia, que também são ciências que têm dentre os seus objetos de análise a educação. Mas a pedagogia se diferencia dessas ciências, né, justamente por ter um compromisso com a formulação de intervenções nos fenômenos educativos. Tá? Nenhuma dessas outras ciências ela tem esse compromisso, né, com a proposição de intervenções pedagógicas que busquem a transformação desse fenômeno. Então, é justamente isso que vai diferenciar a pedagogia desses outros campos teóricos e investigativos, porque ela se caracteriza, sobretudo, como uma ciência que compreende para intervir e intervém para transformar. Né? Então, a gente entende que é nesse movimento dialético, de articulação entre teoria e prática, né, que o profissional pedagogo vai fazendo esse movimento de transformação dessas práticas educativas, desses fenômenos educativos. E vejam, não é a pedagogia quem realiza essa transformação. Somos nós, pedagogos e pedagogos, munidos dos fundamentos da ciência pedagógica, que podemos desempenhar, né, praxis educativas. Percebam que a categoria da praxis, ela volta aqui, esse movimento dialético de articulação entre teoria e prática para promover transformações e intervenções nesses fenômenos educativos. Tá? A pedagogia seria uma das ciências da educação ou a ciência da educação no singular? Essa é uma questão que ainda tem
voltado aí ao debate, né, se a pedagogia seria uma das ciências da educação ou se ela é a ciência da educação. Na minha compreensão, né, a partir dos referenciais teóricos com os quais eu dialogo, ela é sim a ciência da educação, né, porque ela tem como seu objeto exclusivo de estudo a educação enquanto praxe social humana situada historicamente. Né? Então, isso que diferencia a pedagogia dessas outras ciências que têm dentre os seus objetos de análise o fenômeno educativo, porque ela se caracteriza como um campo de conhecimento, né, que tem como objeto exclusivo de estudo a educação enquanto prática social situada nos mais diferentes instâncias da sociedade, né? E aí, portanto, uma perguntinha que ainda hoje carece de maiores reflexões, que é: pedagogo e professor são termos sinônimos? Quando a gente está falando de pedagogo, de professor, a gente está falando da mesma coisa, né? Prática pedagógica e prática docente são as mesmas coisas, né? Quando a gente está falando de prática docente, prática educativa, prática pedagógica, será que nós estamos nos referindo a conceitos que são sinônimos? Na minha compreensão, não. Né? Então, é justamente nessa perspectiva aqui que eu vou situar qual é, né, a peculiaridade do trabalho pedagógico e como é que a pedagogia, enquanto campo de conhecimento, enquanto campo teórico investigativo, ela deve ser a base da formação e da atuação de pedagogos, sejam eles pedagogos escolares ou pedagogos que atuam também fora do espaço da escola. Né? Mas falando especificamente aqui, o pedagogo, preferindo o termo do professor Libânio, né, o pedagogo stricto sensu, ou seja, o pedagogo no sentido estrito, como aquele profissional que desempenha atividades pedagógicas que não são necessariamente atividades docentes. Tá? Então, a gente vai entender que se todo trabalho docente ele é um trabalho pedagógico, nem todo trabalho pedagógico ele é um trabalho docente. Então, isso significa compreender que a pedagogia, enquanto fundamento teórico investigativo, ela deve ser a base da formação e da atuação de pedagogos e não a docência. E aí não se trata de desmerecimento da docência, se trata de reconhecer que a docência é uma das modalidades de trabalho pedagógico, né, talvez a mais importante que nós tenhamos, mas a educação ela não se resume a ela. Então, nesse sentido, né, a base de formação deste pedagogo, né, especialmente aqui no nosso caso de discussão, do pedagogo escolar, que atua nas instâncias do trabalho de supervisão, de orientação, de coordenação, de direção de escola, a base de formação dele deve ser a pedagogia, né, como campo teórico investigativo que deve subsidiar a sua praxe educativa. Mas eu queria destacar aqui alguns dos referenciais ao qual eu me apoio, né, para dialogar acerca dessa temática, que acho que são muito conhecidos de vocês aí, né, os textos, os referenciais. Quem esteve no Semped aí teve a oportunidade, né, de presenciar essa mesa histórica, que foi quando a gente conseguiu reunir esses 4 baluartes da pedagogia no nosso país, né, o professor Dermeval Saviani, o professor José Carlos Libânio, a professora Selma Pimenta e a professora Maria Amélia de Santoro Franco, que são 4 pesquisadores que se destacam no Brasil justamente por essa densa produção, né, teórica, sobre a pedagogia e o seu campo teórico investigativo. Então, esses pesquisadores, né, a partir da metade do século XX e no século XXI, né, influenciados especialmente aí pelos estudos no âmbito das teorias críticas da educação, a partir do materialismo histórico dialético, vão sistematizar, né, os pressupostos teóricos da pedagogia enquanto campo teórico investigativo e vão, portanto, defender a especificidade da ciência pedagógica, reconhecendo que sim, que a pedagogia é um campo de conhecimento, né, e uma ciência que tem como seu objeto exclusivo de estudo o fenômeno educativo, as práticas educativas que se materializam em toda a sociedade. Então, o Libânio vai dizer que nós vivemos uma sociedade que é uma sociedade eminentemente pedagógica, né? Então, todos esses espaços educativos, né, também podem ser espaços de atuação e de intervenção de pedagogos,
né, que compromissados com os fundamentos da ciência pedagógica possam promover práticas pedagógicas, que eu vou diferenciar do que são práticas pedagógicas do que são práticas educativas, que devem promover o princípio da educação como um direito humano, tá? Então, todo o diálogo que eu estabeleço com vocês aqui partem desse pressuposto, desses referenciais teóricos que se constituem para a nossa rede nacional de pesquisa em pedagogia como referenciais sustentadores nessa perspectiva e nessa concepção da pedagogia enquanto ciência da educação. Né? Mas a gente vai voltar um pouquinho aí para entender o que é de fato a educação, né? A pedagogia, portanto, é esse campo de conhecimento, é essa ciência, né, que tem como objeto de estudo o fenômeno educativo, as práticas educativas. Mas o que é a educação? Né? Quais são as suas finalidades? O professor Antônio Joaquim Severino ele vai dizer o seguinte, ó, a educação ela tem por finalidade desenvolver os humanos como humanos, ou seja, o processo de humanização dos humanos. A educação ela é um investimento formativo do humano, seja na particularidade ou seja no âmbito da relação social coletiva. Somente os seres humanos precisam de um processo de educação para se tornar humanos. Diferentemente dos demais animais, que são partícipes da sua espécie, desde o nascimento, nós precisamos de um processo de educação intencional para nós nos transformarmos enquanto seres humanos. Então, a gente percebe que a educação ela é um fenômeno tipicamente humano, né? É neste processo de educação que não acontece somente na escola, mas que desde a mais tenra idade, nas relações familiares, nas relações que nós estabelecemos com o outro, que a gente vai se constituindo enquanto sujeitos sócio-históricos, culturais, e nos transformando de seres meramente biológicos para sujeitos sócio-históricos. Né? Quem aí lê um pouquinho da teoria histórico-cultural do Vygotsky vai compreender o fundamento dessa concepção, né, de como a cultura, e aí pensando no papel da educação, e aqui fazendo um parênteses para destacar especialmente o papel da educação escolar, né, na formação desse sujeito, nesse sujeito humano. Né? E, portanto, a educação ela vai acontecer em diversas modalidades. Hoje a gente fala, né? O professor Libani utilizava essa categoria da educação não formal, informal, e não formal, e hoje a gente já utiliza, ampliamos essa categorização para falar da educação escolar e da educação não escolar. Portanto, a gente tem múltiplas práticas educativas que acontecem nos movimentos sociais, nas igrejas, nos clubes, nos teatros, nos museus, são práticas educativas que acontecem nas mais diferentes instâncias da sociedade e também, portanto, se constituem como espaços educativos, só que aí é uma diferença entre espaços educativos e os espaços pedagógicos, porque são os pedagogos, né, profissionais que com o fundamento da ciência pedagógica podem transformar essas práticas educativas que acontecem nas sociedades em práticas pedagógicas, ou seja, práticas conscientes dos seus significados, das suas intencionalidades e, mais principalmente, dos seus projetos de sociedade. Né? A pedagogia ela tem muito clara essa compreensão, e aqui, na minha perspectiva, destacando a pedagogia dialética, ela tem muito claro esse compromisso de contribuição para um novo projeto de sociedade, um projeto de sociedade que seja de superação desse modelo de sociedade capitalista em que nós estamos inseridos. Né? Então, enquanto fenômeno social e complexo, a educação ela necessita do aporte de diversas ciências para a compreensão e para a sua análise na contemporaneidade. A gente não está aqui pretendendo, né, que a pedagogia tenha uma exclusividade no estudo do fenômeno educativo, mas a gente está dizendo que ela tem um olhar peculiar na análise desse fenômeno educativo. Né? Então, ao mesmo tempo que ela precisa ter um diálogo com todas essas outras ciências que estudam a educação, ela tem também, né, a sua diferenciação e o seu lugar na análise de compreender esse fenômeno, buscando propor intervenções que ajudem na transformação desse fenômeno educativo. Né? Portanto, né,
isso não inviabiliza, né, a legitimidade da pedagogia se assumir como uma ciência da e para a educação. Portanto, com a ideia de compreender para intervir e de intervir para transformar esse fenômeno. Então, percebam que a pedagogia ela tem um caráter muito práxico, como diz o próprio Smed Kovacic, né? Então, é nessa atuação profissional de pedagogos e de professores que a pedagogia ela vai constituindo o seu campo epistemológico. É nesse movimento dialético de teoria e prática, né, de unidade entre teoria e prática, que a pedagogia ela vai avançando na explicação e na intervenção de proposições para a mudança desse fenômeno educativo. Né? Para a professora Selma Garrido Pimenta, a educação ela resulta desse conjunto de determinações econômicas, sociais, políticas, porque ela é sempre realizada dentro de um contexto histórico ao qual nós estamos inseridos, né? E ela faz parte da superestrutura da sociedade. E junto com outras instâncias culturais, ela também atua na reprodução da ideologia dominante. E aqui está a grande questão nossa para a defesa da pedagogia como ciência da educação. Porque ao mesmo tempo em que as práticas educativas, elas podem reproduzir a ideologia dominante, no nosso caso brasileiro, mais especificamente, a perpetuação do neoliberalismo, ela também pode transformar, né, as condições de desigualdade, desvelando, por meio da ciência, por meio do método dialético, essas contradições. Né? Então, por isso que a gente pode dizer que a educação ela pode ser tanto humanizadora, como ela pode ser desumanizadora. Ou seja, ela pode deixar parcelas do humano à margem desse processo de humanização. E como que é possível evidenciar essas contradições? E é aqui que entra a pedagogia como ciência. Porque o papel da pedagogia, a sua finalidade, é o de proceder com uma análise teórica, crítica, das práticas educativas que acontecem na sociedade para evidenciar as condições que contrariam a formação humana como um direito dos humanos. Então, é nesse movimento dialético, né, de unidade, teoria e prática, né, que a pedagogia ela vai apontar possibilidades para a praxis transformadora. Então, é nesse sentido que nós compreendemos a importância de se conceber a pedagogia como uma ciência, com um estatuto epistemológico próprio, porque diferente das outras ciências que estudam a educação, ela tem um compromisso, que é o compromisso de transformação das condições que geram a desigualdade. Né? Então, isso aqui é fundamental, esse pressuposto é fundamental para a gente entender, né, como é que a pedagogia dialética ela avança no sentido de outras concepções, né, que não rompem com esse modelo de sociedade ou que não fazem uma crítica, né, à estrutura dessa sociedade capitalista e, portanto, ela busca avançar não só com a crítica da realidade, mas também com a proposição de intervenções para uma mudança desse fenômeno educativo. Tá? Então, justamente, né, a partir desse autor aqui que eu falei também, o Smet Kovacic, né, que ele fala da pedagogia dialética. Esse é um livro que eu aconselho muito, né, as pedagogas que ainda não conhecem e pedagogos a lerem, que é Pedagogia Dialética, de Aristóteles a Paulo Freire, né? É um livro do ano de 1983, a primeira edição, mas vale muito a pena, porque aqui o Kovacic, ele vai justamente sistematizar esses pressupostos epistemológicos que são basilares para a compreensão, né, da pedagogia enquanto ciência. E aí a Pimenta vai beber na fonte, né, do Kovacic para dizer o seguinte, ó, a pedagogia é uma ciência que tem por objeto de estudo a educação em sua dialeticidade. Por que ela é ciência? Porque ela investiga um objeto que lhe é próprio, a educação enquanto prática social humana, situada historicamente, e o faz com um método. Qual é o método, então, da pedagogia, como nós a concebemos? É o método crítico dialético. Né? E, portanto, que lhe permite desvendar o conflito de interpretações e de interesses do seu objeto com uma intencionalidade própria. Qual é essa intencionalidade, então, da pedagogia? É o de apontar transformações necessárias às práticas educativas que impedem a humanização do humano. Né? Então, a autora ela vai sistematizar todo esse fundamento teórico-prático,
da ciência pedagógica a partir dessa compreensão do Kovácsy, né, da pedagogia enquanto ciência da e para a praxis educativa. Né? Então, ele vai dizer, o Kovácsy, né, que a pedagogia enquanto ciência da educação se caracteriza como uma disciplina que não se pode se realizar a não ser enquanto teoria dialética, sempre que encara como sua tarefa consciente a de ser uma ciência prática da e para a praxis educacional. Reside, portanto, daí um pressuposto, né, que diferencia a ciência pedagógica em relação às outras ciências, que é justamente a de que o seu saber ele está orientado diretamente à prática educativa. Né? Então, é nessa ação educativa intencional, né, da atuação do pedagogo escolar, que é o nosso objeto de estudo aqui, nessa articulação aqui da supervisão escolar também, que é o nosso objeto de estudo, como é que esse pedagogo pode ir criando situações e intervenções que busquem, né, a efetivação da educação como um direito humano. Então, nesse sentido aí, a gente tem um potencial enorme da supervisão escolar, né, numa perspectiva crítica, para que ela possa se tornar, né, um elemento de atuação muito pertinente para que a pedagogia enquanto ciência possa ser basilar na garantia da educação como direito humano de toda essa parcela da população, e no nosso caso, mais especificamente aqui, da população que está na escola pública, né, que deve ser a nossa defesa de uma escola pública socialmente referenciada e pautada pelo direito da qualidade do ensino, a essa parcela, grande margem, né, da população que está situada na escola pública brasileira. Então, todos esses elementos são fundamentais para nós compreendermos esses fundamentos, né, que são fundamentos de natureza epistemológica, ontológica, dos princípios orientadores da pedagogia, né? Então, é no processo de reflexão dessa prática educativa, né, que é situada sempre historicamente, porque a educação ela não é desarticulada, né, desses elementos econômicos, sociais, políticos. O próprio Saviani, no seu livro Escola e Democracia, ele nos ajuda a entender, né, quando ele classifica as teorias da educação lá, nas teorias não críticas, né, ele vai mostrar as teorias crítico-reprodutivistas, ele vai propor uma teoria crítica da educação, que é a pedagogia histórico-crítica, justamente defendendo a especificidade da ciência pedagógica. Vale um destaque aqui, né, que os estudos do Libânio e os estudos do Saviani, ainda em meados da década de 80, foram de fundamental importância no Brasil para resgatar a especificidade da ciência pedagógica. Nós estávamos vivendo um momento aí de muito fortemente, né, de grande difusão das teorias crítico-reprodutivistas no contexto educacional brasileiro, que foi importante, né, a gente não pode negar o avanço que as teorias crítico-reprodutivistas, elas permitiram, no sentido de denunciar as condições de reprodução da desigualdade social promovida pela própria escola, mas, ao mesmo tempo, isso gerou uma visão pessimista, né, sobre o papel da educação escolar entre muitos educadores. Então, a sistematização da pedagogia histórico-crítica e da pedagogia crítico-social dos conteúdos, que foi pensada e cunhada pelo professor Libânio, foram muito importantes no sentido de resgatarem o papel da ciência pedagógica enquanto propositora de intervenções para a transformação dessa realidade educacional, dessa prática educativa nos diferentes contextos da sociedade. Tá? O Libânio, aí no livro Pedagogia e Pedagogos, que não sei se vocês conhecem, mas também é um livro muito pertinente, né? Ele vai dizer, portanto, olha, a pedagogia é o campo de conhecimento que se estuda, que se ocupa do estudo sistemático da educação, do ato educativo, da prática educativa, como um componente integrante da atividade humana, né? Não existe sociedade sem práticas educativas. Portanto, a pedagogia ela é uma reflexão sistemática sobre o fenômeno educativo, sobre as práticas educativas, para poder, então, ser uma instância orientadora desse trabalho educativo. Percebo que em nenhum momento aqui ele faz uma restrição, né, de que o objeto de estudo da pedagogia é a prática docente.
né? Ele está falando que o objeto de estudo aqui são as práticas educativas, porque a gente entende, né, que a prática docente ela é uma das modalidades onde se materializa, né, a prática educativa, mas não é exclusivamente nela apenas. Então, são nessas múltiplas e diferentes práticas sociais, educativas na sociedade, né, que é o objeto de estudo da ciência pedagógica, incluindo também a prática docente, mas não se restringindo a ela. Tá? Então, é importante que a gente faça essa diferenciação, porque outras teses, né, que foram defendidas historicamente por outras entidades, né, e com todo respeito aí às outras entidades, mas foram teses que, na nossa análise, desconsideraram justamente a especificidade teórico-prática da ciência pedagógica e do seu papel também no alcance e na análise da educação, que não se restringe apenas ao espaço da escola, mas em outros espaços. Então, na nossa análise, né, a difusão do lema, ou do princípio, de que a docência deveria ser a base da formação e da atuação profissional de todo educador, acabou, paradoxalmente, reverberando para um próprio recolhimento do alcance do papel da ciência pedagógica e também para o desaparecimento dos estudos do que nós tratávamos até então. A gente pode se perguntar, até falei isso, não foi, Rosimeire, lá no nosso grupo de trabalho, né? Onde é que estão sendo produzidos hoje os estudos sobre supervisão escolar? Né? A gente olha para pós-graduação em educação, a gente desapareceu os estudos sobre a supervisão, sobre a orientação, né? Então a gente percebe-se de fato que a produção científica, né, sobre esses temas parecem ter se diluído mesmo, né? Não estou dizendo que foi exclusivamente por conta deste princípio que foi defendido pela Anfop e por outras entidades, mas como isso paradoxalmente também contribuiu, né, para que a própria pedagogia não pudesse se constituir quanto esse campo disciplinar. Então, nós temos hoje no Brasil uma situação paradoxal, que é o fato da própria pedagogia, enquanto campo teórico investigativo, não estar presente na própria pós-graduação em educação, né? Nem no próprio curso de pedagogia. Então, nós temos programas de pós-graduação em educação, e nós não temos, nem nas linhas de pesquisa desses programas, na maioria deles, a pedagogia como um campo de objeto teórico investigativo. A minha tese de doutorado, justamente, eu busquei analisar como a pedagogia se materializava ou não nos próprios cursos de pedagogia, e a gente percebe um total silenciamento. Aí o livro que a Raquel está mostrando, né, a tese que foi transformada em livro, que virou esse livro, A Pedagogia nos Cursos de Pedagogia, Invisibilidades e Tensões entre Epistemologia e Praxis, onde eu pude mostrar, né, o lugar embrionário e marginal que a própria pedagogia ocupa no interior dos seus cursos. Então, nós permanecemos no formato de ciências da educação, com diferentes disciplinas da área, ou também chamadas de fundamentos da educação, a psicologia, a antropologia, a sociologia, dentre outras, e eu não estou aqui querendo desmerecer ou dizer que essas ciências não possuem a sua importância, claro que possuem, mas a gente não tem a pedagogia como ciência integradora que pode fazer um aporte de todos esses campos científicos para propor o quê? Intervenções nos fenômenos educativos. Então, a gente tem essa grande problemática aí, né? Tanto nos próprios cursos de pedagogia, assim como na pós-graduação em educação, né? Então, esses paradoxos são resultantes de contextos históricos, culturais, que foram gerando essas situações, né? E o paradoxo da pedagogia não se constituir enquanto campo disciplinar, nem nos cursos de pedagogia e nem no interior da pós-graduação em educação. Só queria aqui, a nível de síntese, mostrar para vocês que esse debate sobre a pedagogia, né, seu estatuto científico, é objeto de estudo de diferentes correntes históricas, culturais e epistemológicas. O Libânio ele faz uma síntese mostrando que parece haver efetivamente quatro concepções sobre a pedagogia, né? Uma primeira concepção, que é a ideia de que define que a pedagogia seria a única ciência da educação, também chamada de pedagogia geral, muito alicerçada nos princípios da pedagogia católica, com os pedagogos clássicos, Herbart,
né? O próprio Comênios e outros que defendiam, o próprio Herbert, ele foi os primeiros a defender a ideia da ciência, da pedagogia como ciência. Só que, claro, muito baseado numa perspectiva de uma ciência de natureza experimental. Né? Só que essa concepção, essa corrente, defendia o princípio da unicidade da pedagogia enquanto ciência da educação. Ela tem sido muito criticada justamente por pretender uma exclusividade da pedagogia na análise e no estudo do fenômeno educativo. Uma outra concepção, né, que é muito fortemente presente em alguns países, especialmente nos Estados Unidos, é o termo de ciência da educação, no singular, onde desaparece o termo pedagogia. Então, em alguns países não se utiliza o termo pedagogia, mas se utiliza o termo ciência da educação, no singular, muito vinculada a uma visão cientificista e positivista do fenômeno educativo, tá? Então, é o que prevalece em alguns países anglo-saxões, então é muito fortemente essa corrente da chamada ciência da educação. Na Europa, prevalece a terceira perspectiva, que é a concepção de ciências da educação, no plural. Portugal, vocês devem saber, por exemplo, nós não temos cursos de pedagogia, são cursos de ciências da educação, né? Então, é muito fortemente na Europa, né, em Portugal, na França, essa perspectiva das chamadas ciências da educação, onde se exclui o termo pedagogia. E a quarta concepção, que é a concepção e a perspectiva que nós defendemos, né, eu digo nós porque é a mesma perspectiva do Libânio, da Selma, da Repede, que é essa concepção, né, da pedagogia como ciência da educação, tá, incluindo a pedagogia como a ciência da educação. Né? Então, a gente reconhece que a pedagogia é uma ciência autônoma, mas em articulação com os fundamentos também desses outros campos científicos. Né? Portanto, ela tem uma abordagem de natureza multidisciplinar para compreender e investigar, né, e analisar e propor intervenções a esse fenômeno educativo. Então, ela se vale das contribuições da sociologia, da antropologia, da história, né, da antropologia, mas ao mesmo tempo em que ela busca suporte nesses outros campos de conhecimento, ela vai propor intervenções de natureza pedagógica com vista ao quê? A transformação desse fenômeno educativo. Então, ela não é apenas uma diretriz no plano teórico, né? Mas ela é uma ciência compromissada com a transformação desse real educativo. Mas não é a pedagogia por si só, como eu falei anteriormente, que faz a transformação. Somos nós, educadores, nas nossas práticas educativas, que podemos fazer esses processos de intervenção neste fenômeno. Por isso que a compreensão dessa base epistemológica, né, é de fundamental importância para entender como nas nossas práticas pedagógicas, nas diferentes instâncias sociais, nós podemos fazer intervenções nesses fenômenos educativos e não apenas explicá-los ou analisá-los sob um ponto de vista teórico, tá? Então, a professora Maria Amélia Franco, que também, né, tem um estudo muito interessante, não sei se vocês conhecem, a tese da Maria Amélia foi orientada pela professora Selma Garrido Pimenta, né, uma das primeiras teses no Brasil a discutir essa questão, a pedagogia como ciência da educação entre praxis e epistemologia, que foi defendida na Faculdade de Educação da USP, no ano de 2021, né, então ela vai defender o seguinte, ó, ao pretender reconduzir a pedagogia como ciência da prática educativa, em consonância com as demandas e as possibilidades do contexto histórico contemporâneo e consoante a sua matriz epistemológica, será necessário considerar que ela deve ter necessariamente um papel político, uma vez que ela estará sempre refletindo, avaliando e propondo à discussão os fins e os valores da educação em um determinado tempo, em um determinado contexto histórico. Né? Então, isso situa, e isso é importante para a gente compreender essa peculiaridade da pedagogia em relação às outras chamadas ciências da educação. Isso aqui eu queria falar brevemente com vocês um pouco do que é que diferencia,
né, a pedagogia dessas outras ciências. O próprio Saviani, ele faz uma discussão belíssima sobre essa questão, né, naquele livro, tanto no livro Escola e Democracia, mas posteriormente, né, ele vai fazer a pedagogia no Brasil, História e Teoria. Ele vai ter um capítulo onde ele vai fazer uma diferenciação muito importante, né, sobre qual é o papel da pedagogia e qual é o papel das outras ciências na análise do fenômeno educativo. E ele vai dizer o seguinte, ó, se toda pedagogia é teoria da educação, nem toda teoria da educação é pedagogia. Olha que interessante, né? Se toda pedagogia ela se caracteriza como uma teoria da educação, nem toda teoria educacional ela pode ser chamada de pedagogia. Por quê? Né? Porque a pedagogia, enquanto teoria de educação, ela busca de algum modo equacionar o problema da relação educador e educando, portanto, uma relação com o contexto da prática educativa, percebam, né? Em um contexto geral, e no caso mais específico da instituição escolar, a relação professor-aluno, orientando o processo de aprendizagem. Né? Então, nas palavras do próprio Saviani, não podem se constituir como pedagogia aquelas teorias que analisam a educação pelo aspecto da sua relação com a sociedade, não tendo como objetivo formular o quê? Diretrizes que orientem a atividade educativa. Então, percebam, a pedagogia ela é uma ciência que ela se produz na prática educativa. É nesse movimento dialético e de articulação entre teoria e prática que ela vai constituindo o seu campo epistemológico, né? E aí ele chama a atenção das teorias crítico-reprodutivistas, que eram teorias, são teorias educacionais, mas que não podem ser definidas como teorias pedagógicas, como pedagogias, justamente por não ter, dentre as suas finalidades, esse papel de propor a formulação de diretrizes, né, práticas para a intervenção neste fenômeno educativo. Né? Então, as chamadas ciências da educação, ela tem alcançado uma certa legitimidade acadêmica e científica, especialmente na Europa, em determinados países francófonos. Cabe ponderar, entretanto, que é uma área que também passa por um conjunto de críticas feita por alguns pesquisadores, como o próprio João Boavida, né, o João Amado, o próprio Dias de Carvalho. Eu indico muito um livro chamado Epistemologia das Ciências da Educação, onde o Dias de Carvalho ele vai mostrar as contradições também que estão inerentes aí à questão do método das chamadas ciências da educação, né? E tudo como isso vai reverberar, portanto, na compreensão e de como, né, o próprio Libânio também faz essa crítica de como essa difusão da concepção de ciências da educação ela levou a uma análise pluridisciplinar do fenômeno educativo e não a uma perspectiva interdisciplinar. O que é que gerou isso? Gerou uma fragmentação. Então, a educação passa a ser vista e explicada do ponto de vista da sociologia, da psicologia, da antropologia, da história, né, da sociologia. Tá, mas qual é a integração que esses diferentes campos de conhecimento fazem na explicação e na análise desse fenômeno? Então, percebam, a difusão dessa concepção parece ter gerado uma perspectiva de análise pluridisciplinar e não uma perspectiva de análise interdisciplinar que poderia ter contribuído e avançado na compreensão e na explicação desse fenômeno educativo. E a gente pode observar isso, aqui acredito que devem ter professores e professoras formadores nos cursos de pedagogia, e aí os meus estudantes ficam, professor, o que é que a gente faz com todos esses conhecimentos agora aqui da sociologia, da psicologia, como é que a gente faz essa síntese integradora, né, desses aportes teóricos para compreender esse fenômeno? E é justamente por conta disso. Né? Um dos fatores, na verdade, é isso, né? A ausência da própria pedagogia enquanto ciência prática no curso, que deveria ser subsidiadora para fazer a integração desses conhecimentos providos pelas chamadas ciências da educação, tá? Então, aqui, ó, é um gráfico muito que eu gosto muito, está lá no livro A Pedagogia no Brasil, História e Teoria, do Saviani, né, onde ele vai apontando quais são os diferentes circuitos pela qual
né, as ciências da educação e a pedagogia analisam o fenômeno educativo. Percebam, ó, que no caso da figura A, né, a educação ela vai ser ponto de passagem, né? Então, as diferentes ciências, a sociologia da educação, a psicologia da educação, a economia da educação, elas têm a educação como um fenômeno de passagem. Elas se valem desses estudos para explicar esse fenômeno, mas depois elas retornam aonde? Aos seus próprios campos de origem. A pedagogia é diferente, né? Então, ela parte do fenômeno educativo, busca suporte nessas ciências, mas percebam que o gráfico mostra que depois ela termina como? No próprio fenômeno educativo. Né? Então, percebo que há uma diferenciação no sentido da episteme, né, e de compreender o fundamento da pedagogia enquanto ciência que tem na prática educacional, na prática educativa, né, no fenômeno educativo, a sua especificidade de compreensão e de intervenção na análise desse fenômeno. Né? Então, é muito importante a gente entender o porquê, né, ciência. Nós entendemos a ciência a partir da concepção do Sanches Gamboa, né? Ele vai dizer que a ciência é sempre o resultado da ação do humano, né? Do homem, portanto, a ciência ela é histórica, ela está em um contínuo processo de evolução, inserida no movimento das formações sociais e humanas. Portanto, a produção científica ela é uma construção sempre provisória da realidade e que vai operar nessa mediação entre o homem e a natureza. Portanto, para a gente compreender, né, a especificidade da pedagogia enquanto ciência, torna-se necessário a gente estabelecer uma ruptura, né, epistemológica com esse princípio aí do paradigma da ciência moderna, compreendendo, né, que quando a gente está se referindo à pedagogia como ciência, nós não estamos falando lá do paradigma da ciência moderna ou do modelo positivista, quantitativista, que ainda prevaleceu e que ainda prevalece como critério de explicação em muitas áreas do que é considerado ciência. A gente considera a pedagogia enquanto a ciência, partindo do pressuposto de que a ciência ela é sempre uma explicação provisória dessa realidade social e, portanto, está em constante processo de avanço na explicação da relação do homem com a natureza. Portanto, a dialética é o fundamento central para a gente entender essa compreensão e essa perspectiva da pedagogia como ciência. Aqui a gente traz, né, um fundamento, com todas as críticas que tenhamos aí ao próprio fundamento do pensamento do Boaventura de Souza Santos, mas ele traz um elemento importante para a gente entender que esse modelo da racionalidade científica global e totalitário, né, que é do paradigma da ciência moderna, que nega o caráter racional a todas as formas de conhecimento que não se pautarem pelos seus princípios epistemológicos e pelas suas regras metodológicas, né? Então, há essa crítica aí de como o paradigma da modernidade e da ciência moderna, especialmente, né, não considerou como ciência tudo aquilo que não se enquadrasse dentro dos seus princípios epistemológicos e das suas regras metodológicas. Né? De acordo com esse autor, o modelo da racionalidade científica dominante apresenta sinais de uma grande crise e exaustão que, na sua análise, são irreversíveis. Né? Então, ele fala do paradigma de um novo modelo de ciência, né, que não pode ser apenas um paradigma científico, mas ele propõe aí, né, também tem que ser um paradigma social, né, um paradigma de uma vida decente. Então, é nessa compreensão que a gente vai situando a especificidade epistêmica da pedagogia, né, e o seu papel quanto ciência da e para a praxe educativa. Né? E aí, já para ir um pouco, né, como é que a gente explica a pedagogia como fundamento da atuação dos pedagogos escolares? Né? Primeiramente, eu gosto muito de trabalhar com essa nomenclatura, né? A Raquel até me provocou um pouquinho quando a gente conversava, e cadê os supervisores escolares? Né? A gente faz essa diferenciação justamente numa tentativa de fazer uma síntese integradora, né, sobre esse profissional que desempenha as atividades de natureza pedagógica, seja nas escolas, seja nos sistemas de ensino, mas que não são necessariamente atividades docentes, né? Então, o termo pedagogo escolar, ele é utilizado para designar esse educador,
e estudioso, que é interventor dessa área de educação. Né? Então, o pedagogo escolar, o próprio nome já diz, ele é um pedagogo que atua no campo da educação escolar. Né? Então, os profissionais que atuam fora da sala de aula, em atividades de coordenação, de supervisão, olha, Raquel, de orientação, de direção de escolas, eles podem ser definidos, claro, que essa é uma categorização que eu faço, né, utilizando aí os estudos do próprio Humberto de Andrade Pinto, como pedagogos escolares. Então, a proposta da definição do pedagogo escolar busca o quê? Delimitar o campo de atuação do pedagogo, que se profissionaliza na educação escolar e que tem na escola o seu local de trabalho. Além disso, favorece a criação de uma unidade a essas funções, que foram funções historicamente, né, desarticuladas do trabalho do pedagogo, e que muitas vezes a crítica que nós tínhamos no modelo das habilitações, né, sobre a fragmentação do trabalho pedagógico. Então, a própria Pimenta, né, no seu livro Pedagogo na Escola Pública, ela faz a defesa da função política do papel do pedagogo na escola, como aquele profissional que desempenha atividades não docentes, né, no contexto das atividades educativas, para se transformar em práticas pedagógicas. Então, percebam, quando nós estamos nos referindo ao pedagogo escolar, nós estamos nos referindo ao profissional que atua em atividades não docentes, porque a partir do momento em que aquele professor ele desempenha atividades em sala de aula, ele desempenha uma atividade de natureza docente, então ele pode ser definido como um professor pedagogo. Mas a gente está aqui situando o papel do pedagogo escolar, entendendo a especificidade desse profissional que atua, né, em atividades extra sala de aula e também que também são atividades de natureza pedagógica, tá? Então, a atuação do pedagogo escolar, dentro desses pressupostos da pedagogia enquanto ciência, dentro do seu campo teórico investigativo, tem justamente esse compromisso. Compromisso da emancipação dos sujeitos via o projeto político-pedagógico da escola. É de fundamental importância entender que nessa perspectiva, né, a pedagogia enquanto ciência, que busca a emancipação e a direção no sentido da educação como um direito do humano, se efetiva, sobretudo, por meio do projeto político-pedagógico. Né, a busca da garantia da participação, de condições que gerem, né, a participação desses sujeitos na efetivação de um projeto político-pedagógico de natureza democrática, participativa. O pedagogo escolar, também, esse profissional que tem atuado muito no âmbito que algumas instituições, não sei como é o estado de Santa Catarina, né? Não sei como é que é em Santa Catarina especificamente, desculpa, falei errado, não sei como é em Santa Catarina, mas tem algumas especificidades. A gente tem alguns estados brasileiros e alguns municípios que utilizam o termo coordenador pedagógico, né, supervisor de ensino, como se fossem sinônimos, né? Aqui na minha cidade, Feira de Santana, por exemplo, é dessa forma. Há em alguns locais, por exemplo, que o coordenador pedagógico é função, né? Então, a gente precisa entender aí como se dá também os meandros diante da política educacional, que é tecida no âmbito das secretarias estaduais e municipais de educação. Né? O pedagogo escolar, que é o nosso foco aqui, e a supervisão do trabalho pedagógico, eu aconselho muito o trabalho que você já deve ter feito a leitura do professor Celestino Alves Júnior, conhece? Né, que tem um trabalho aí muito bacana também, faleceu inclusive recentemente, mas um trabalho muito interessante sobre a supervisão escolar do ponto de vista crítico, né? Então acho que foi um autor, um pesquisador que contribuiu muito para o avanço dessa discussão sobre a supervisão numa perspectiva crítica e numa perspectiva de compreensão da especificidade. Eu defendo, né, a perspectiva de que o supervisor ele tem um papel fundamental na garantia da elevação da qualidade do ensino, especialmente da escola pública. E na minha percepção, o supervisor escolar, ele tem um papel primordial para atuar justamente dentro dos princípios da ciência pedagógica, como alguém que pode efetivar esse princípio da educação como um direito humano. Então, acho que é de fundamental importância. Eu acho que esse momento só aqui, ele é muito pouco,
né? Mas eu acho que é um momento muito frutífero, né, para que a gente possa compreender e aprofundar essa compreensão da pedagogia como ciência, né, como uma base que é estruturante para se pensar a atuação do pedagogo, né? Também pensar a atuação tanto do supervisor escolar, como da coordenação pedagógica, nos programas de desenvolvimento profissional dos educadores. Esse momento aqui é um exemplo claro disso, né? É de fundamental importância a gente pensar que a qualidade do ensino da escola pública brasileira perpassa também, não estou dizendo que é exclusivamente, mas perpassa também, né, por um debate sobre a qualidade da formação e do desenvolvimento profissional dos educadores. A gente precisa entender, né? E aí, pensando a categoria do desenvolvimento profissional, né, justamente a partir do que a própria professora Maria Isabel da Cunha traz uma perspectiva nas duas dimensões. Na dimensão pessoal, que envolve o engajamento e a perspectiva da autoformação do professor, com a sua própria formação, né, do professor e do pedagogo com a sua própria formação, mas também de condições institucionais que permitam a esse sujeito se desenvolver profissionalmente. Condições de trabalho, condições salariais, locais com mínimas condições de trabalho para que, de fato, isso, né, do que a gente tanto busca da efetivação desse princípio da ciência pedagógica, possa ter condições de se efetivar nos espaços escolares, né? E o papel, portanto, da pedagogia e do pedagogo escolar na articulação da escola com a comunidade local, né, com esses diferentes agentes que buscam fazer a organização e do princípio da pedagogia como ciência, não só uma diretriz no plano teórico científico, mas uma praxis educativa que seja possível, né, e palpável de avaliações, de análises e de reflexões. Então, o que eu queria deixar de reflexão aqui, né, para nós, é de que, se pensarmos um pouco, eu ia falar aqui sobre um pouco da minha pesquisa do doutorado, mas acho que esse é um movimento para uma outra discussão, para a gente pensar aqui, como é, né, que a atuação do pedagogo escolar do contexto da escola pública brasileira pode ser um diferencial. E, nesse sentido, pensar como a pedagogia, enquanto campo teórico investigativo, enquanto ciência da educação, porque eu participei de uma palestra recentemente, e aí uma pessoa veio fazer a crítica, mas essa discussão da pedagogia como ciência é muito do plano teórico científico, muito no campo das ideias, né? E como é que a gente propõe princípios e práticas para a efetivação desse princípio. E aí eu fui justamente chegando nesse movimento, porque é nesse movimento dessa prática, né, que não é dissociável da teoria, mas nesse princípio da praxis, ou seja, o princípio de unidade entre teoria e prática, que eu posso ir fazendo esse movimento dialético de avanço e entendendo que essa própria teoria, ela também é reinventada e é questionada por esse contexto da prática real, né? Porque é nesse movimento dialético, se é dialético, é nessa articulação entre teoria e prática, nesse princípio de unidade entre teoria e prática, que a pedagogia ela vai se constituindo o seu campo epistemológico. Então, a ciência pedagógica, apenas no plano teórico-científico, ela não tem condição de mudar a realidade. Somos nós, educadores, orientados pelos fundamentos da ciência pedagógica, que podemos fazer movimentos, como fala Maria Amélia Franco, movimentos de insurgência e de resistência ao que se impõe à escola pública brasileira. Tá? Então, gostaria de agradecer pela possibilidade de vocês me ouvirem e a gente fica aí aberto para um tempo de diálogo diante do tempo que a gente resta aí, né, Raquel? Obrigado mesmo, gente. Espero que E tenham gostado e que tenha de alguma maneira contribuído aí para a reflexão de vocês. agradeço mais uma vez, professor Jefferson. A gente tem um tempinho aí, né? Que o professor também tem um tempo. Acho que a gente pode fazer uma rodada de perguntas. Não sei se a Nara, quem sabe, Nara, selecionar bem as perguntas Sim. mesmo, para ele poder falar para a gente. Tá bom? Perfeito. Então, primeiro, parabenizar o professor, excelente, brilhante, instigativo. E se você olhar ali no chat, na medida em que você ia explorando o conteúdo e o assunto, os supervisores iam se situando enquanto supervisores e pensando a sua prática.
E atrelando isso ao que você bem trouxe, que são a questão da pedagogia, do pedagogo. Então, aqui tem uma questão, professor, que de repente você pode explorar um pouco mais. Hoje, os supervisores se veem numa prática pedagógica muito instrumental, muito induzida pelas políticas públicas para executarem tarefas técnicas. E aí a Rosemary diz uma coisa importante aqui, ela diz: ao ouvir a sua fala, fica evidente como a supervisão escolar pode ser compreendida como lugar de intervenção crítica, sustentada pelos fundamentos da pedagogia, para transformar a realidade educativa. Aí ela diz: pensando na supervisão escolar, como podemos fortalecer nos espaços de formação o compromisso com a pedagogia enquanto ciência e não apenas como prática instrumental? Eu fiquei pensando que talvez possa ser um pulo do gato. Então, eu queria que você explorasse um pouco mais isso também aí conosco. A professora Giovânia, ela vai, na medida em que tu vai apresentando, ela vai fazendo uma síntese, chamando a atenção para a questão da educação, para a questão da pedagogia, para a questão da didática, como áreas de conhecimento que se articulam dialeticamente. Isso para o supervisor perceber que, assim, ele não está só, muito pelo contrário, né? Ele tem aí o apoio de muitas ciências, né? Até para ajudar, né? E aí a Rosemary também lembra algumas coisas. Você vai vendo que muitas sínteses, se tu estás acompanhando aí o chat, muitas sínteses vão sendo colocadas. Então, tem aquela questão ali, que eu acho que é uma questão importante. Tem a da Patrícia também. A Patrícia lembra que podemos, com sua fala, compreender que o supervisor escolar atua na transformação das praxis educativas, que são desenvolvidas no espaço escolar e não somente na sala de aula. Que essa é a grande polêmica e a grande discussão e a grande dificuldade, né, que os supervisores principalmente enfrentam. Ele articula o processo educativo com os conhecimentos, né? Então, ela traz isso também. A questão do PPP, que você bem lembrou, né, da importância dele. Eu acho que... tem uma aqui. Como o senhor enxerga o papel da supervisão escolar no fortalecimento da pedagogia como ciência estruturante do trabalho educativo? Eu acho que essas duas questões, essa questão dessa prática instrumental, que pode, de repente, ser melhor subsidiada e trabalhada pelo supervisor, e essa questão da supervisão como fortalecimento da própria pedagogia, né, como ciência estruturante. Eu sei que você tem um tempo exíguo, a Raquel já me chamou a atenção. Com essas duas questões você consegue, né, explorar um pouquinho mais e nos ajudar, professor. Nossa, tem muitas questões aqui que daria para a gente ter mais 2 horas de conversa, né? Isso mesmo. Mas assim, eu queria destacar aqui, só me lembra, por favor, Nara, o nome da primeira pessoa da primeira pergunta. A Rosemary. É a Rosemary, né? Que fala sobre como é que a supervisão tem sido vista justamente como esse espaço apenas de execução de tarefas. Isso. Né? E aí eu vou dizer o seguinte, ó, é no movimento, no coletivo dos educadores que a gente tem poder de transformar isso. Um supervisor escolar sozinho, ele não tem condições de se contrapor a isso que é colocado, imposto pelo sistema. Agora, quando vários supervisores se articulam, né, organicamente, eles têm condições de superarem esse movimento, de serem apenas reprodutor de scripts que são pensados. A gente está vivendo muito nas redes de ensino, o próprio é um fundamento do novo modelo de gestão pública, né? Essa ideia de que os supervisores, os coordenadores, né, os orientadores educacionais estão se constituindo apenas como executores de scripts que são pensados externamente por outros sujeitos. E isso vai totalmente na contramão do princípio da pedagogia enquanto ciência, porque se dilui o caráter ético, normativo, né, artístico, que é inerente também à própria praxis educativa. Então, a gente precisa entender um grande papel, e aqui perceba, eu não estou falando de uma pedagogia universalizante, eu estou falando de pedagogia dialética. Se ela é pedagogia dialética, ela tem uma base epistemológica muito própria.
né? Se a gente for pensar lá no materialismo histórico dialético de Marx, a gente vai entender que esse fundamento do materialismo ele é subsidiador para a gente entender as relações antagônicas que nós vivemos de um modelo de classe social dividida em interesses sociais que são antagônicos. E isso também não está diferente, né, no âmbito da escola. Então, eu diria aí para a pergunta da Rosimeire, pegando esse elemento, que é no coletivo dos supervisores que a gente tem condições de fazer movimentos de insurgência e de resistência. A gente teve um exemplo bem bacana aqui na rede estadual de ensino aqui na Bahia, que um coletivo de coordenadores pedagógicos se posicionaram contra uma plataforma que estava sendo tentada ser imposta, né, pela rede, e a gente conseguiu avanços, né? Então, assim, eu acredito muito que a gente tem também movimentos de fazer resistências, né, e possibilidades de transgressão àquilo que é imposto aí pelos sistemas e que as redes de ensino têm vivido, gente. É uma situação assim que eu falo como, desde o supervisor até o diretor, o vice-diretor de escola, como eles têm ficado, de fato, né, reféns desse modelo de gestão que está sendo adotado com a chamada plataformização do ensino. Vocês têm visto isso aí, né? Quem está principalmente no cotidiano da escola pública, né, percebe qual é o impacto da plataformização do ensino, né, e na não qualidade do ensino da escola pública. A Gilvânia coloca aí questões que são fulcrais, né, para a gente entender qual é a especificidade desse campo da ciência pedagógica. Ela já vai trazendo, né, esses fundamentos aí, como é que a pedagogia, enquanto campo de conhecimento, se vale do campo da didática, né, isso aí pensando que são relações que têm de dependência entre esses dois campos de conhecimento, né, então ela traz aí uma questão que é muito importante, né, o caráter científico da pedagogia, seja nas formas de investigação, no fundamento e na orientação da ação educativa. Então, a gente vai entender que é nesse movimento justamente dialético, né, da produção e da revisão dessas teorias que a pedagogia, enquanto campo de conhecimento, vai orientando a prática desses educadores. Agora, Gilvânia, me parece que uma questão fulcral também são os educadores compreenderem o que é a própria pedagogia, né? Eu fiz um estudo, um levantamento de opinião com estudantes de pedagogia do 8º semestre e também com alguns coordenadores pedagógicos. Mais de 70% deles não sabiam conceituar o que era pedagogia. Eles se reportavam ao curso, eles se reportavam ao campo de atuação, eles se reportavam ao professor, mas eles não sabiam qual era o fundamento epistemológico da ciência pedagógica. Então, é a ideia que prevalece, né? Pedagogia é curso, pedagogia é profissão. Né? Não se compreende qual é a especificidade do campo teórico, prático, metodológico, epistemológico, ontológico do fundamento dessa ciência. Então, eu parabenizo mesmo de coração, assim, acho que vocês estão fazendo um movimento que é muito pertinente e de vocês serem disseminadores também nas redes, né, desse conhecimento. Eu acho que aqui a gente tem 40 pessoas, se esses 40 supervisores, né, 40 não, tirando alguns aqui, mas se esses supervisores saírem daqui trazendo a difusão desse conhecimento nos espaços onde vocês podem estar, vocês podem ser multiplicadores e levarem muitas pessoas a conhecerem isso, né? Então, assim, eu acho que se tem esse papel também, né? E isso também, Nara, eu acho que é resultante da condição histórica ao que viveu a ciência pedagógica no Brasil. É importante destacar que até os anos de 1950, né, a gente tinha uma concepção muito forte da pedagogia como ciência unitária da educação no Brasil. Com o próprio movimento da Escola Nova, já a partir dos anos de 1920, 1930, a gente vai perdendo isso, mas sobretudo também com a ditadura militar, né, com a influência do tecnicismo enquanto concepção educacional. Então, assim, eu acho que arrepende, né, e eu acho que é um movimento que a gente está tendo muito importante de resgatar aí as contribuições desses estudiosos e pesquisadores, que depois do debate das DCN de 2006, parece que desapareceu pedagogia, né? Depois que de fato a pedagogia
com a aprovação das diretrizes, se transformou em licenciatura, formação de professores, parece que todo mundo esqueceu, né? E ficou a mercê o debate aí no campo epistemológico. Então, acho que a REPED tem feito um papel importante, e a REPED somos nós, né? Somos nós, educadores, que vamos constituindo essa rede, Giovânia, Raquel, né, outras pessoas aqui que estavam no SEMPED, que vai levando para o grupo de pesquisa e que convida outra pessoa, e é nesse movimento que a gente vai se fortalecendo. Pensando que a gente, quando surgiu no ano de 2021, a gente fez uma live que tinha pouquinha gente, né, mas como a gente já conseguiu, nesses 5 anos, avançar na proposição, inclusive do ponto de vista de uma produção teórica que a gente já tem hoje, seja por meio de teses, dissertações, livros, dossiês temáticos, artigos, né, que promovem uma compreensão da pedagogia enquanto ciência para além do senso comum que já está tão instalado no Brasil e na própria explicação. E, por fim, aí tem a pergunta da Patrícia, né, sobre a supervisão, né, escolar na transformação. Eu acho que, na minha percepção, a supervisão é um dos espaços de atuação do pedagogo escolar com maior possibilidade de transgressão e de utilização dos fundamentos da ciência pedagógica. Agora, é claro, dentro dessa perspectiva, não é um supervisor escolar sozinho que vai conseguir mudar essa realidade. É quando um coletivo se institui, se articula e pensa, né, de maneira organizada, de maneira sistemática, quais são os seus princípios. Eu acho que, nesse sentido, vocês podem avançar muito, pensando como esse coletivo aqui, né, pode buscar trazer dos momentos de formação. Acho que o papel fundamental é agora, ó, como a supervisão escolar agora tem a responsabilidade de levar adiante esse debate do fundamento da pedagogia, de explicar qual é o seu método, qual é o seu objeto, de trabalhar nos movimentos de formação interna e de desenvolvimento profissional dos professores, possibilidades de como a ciência pedagógica pode favorecer o processo de intervenções nesses fenômenos. Né? Os fenômenos do não acesso à escolarização, da desigualdade social que está muito fortemente presente na nossa escola, como garantir o direito à educação. Então, é nesse movimento prático, verdadeiramente, que a pedagogia ela vai constituindo o seu campo epistemológico na atuação e na prática dos educadores. Tá? Maravilhoso, professor. Você não sabe como essa fala é importante e potente. Porque nós temos aqui, sabe, Giovânia, Rose, Raquel, Ivete, um potencial muito grande de pessoas aqui, um coletivo muito forte. E quando você diz da ausência da produção acadêmica, nós estamos aí, ó, dando subsídios para que todo esse grupo que está aqui conosco nesse curso passe a produzir, passe a escrever, passe a pesquisar, coloque no papel as suas experiências, busquem fundamentação para essas experiências. Perfeito, né? Eu acho que a professora Giovânia ela faz um trabalho excepcional com o grupo GPDIM. É uma porta verdadeiramente aberta. Eu só vejo gente entrando, e gente entrando, buscando subsidiar a sua prática, entendeu? Isso é muito importante. Eu acho que, assim, a sua fala hoje, não só uma aula, mas, assim, reviver um momento importante que é o curso de pedagogia, entendeu? Perfeito. E da formação do pedagogo. E olhar para a gente, né, com um olhar diferenciado mesmo. Então, eu acho que isso é fundamental. Eu espero que todos os que estejam aqui não só aproveitem as sínteses, as sistematizações que são colocadas nos nossos chats, e aproveitem dali e desenvolvam ideias, e escrevam, e ajudem a gente a construir, né, professor Jefferson, esse potencial teórico que a gente precisa para subsidiar a nossa prática e para a gente não ficar invisível nesse processo de formação. Vamos compor essa rede, né? Então, olha, eu achei muito bom, muito interessante. Não sei como é que está o teu tempo, mas você viu que muita coisa entrou aí ainda, né? Dá para... Eu acho que tu vais encerrar, né, Raquel? É o tempo dele já, né? A gente vai respeitar. Eu vou te passar assim por e-mail, depois tu me manda aqui o teu e-mail para o WhatsApp, sim. E eu te mando também a avaliação, né? Que a gente faz ali de sequência, e a gente pede sempre uma avaliação, eu te mando também. É ótimo, para mim também. É sempre bom esse feedback.
Gratidão, Jefferson. Eu ficava aqui mais um tempão ouvindo sobre a pedagogia, né? Enquanto Gente, eu pedagoga. também queria agradecer muito, assim, me permita, Raquel, rapidinho, é porque Vai. eu tenho um compromisso que já estava agendado anteriormente para as 9, mas assim, eu estou aqui também, assim, saindo com o coração partido, porque tinha muitas coisas ainda para a gente conversar, mas eu me coloco super à disposição, tá, para novos diálogos com vocês. Também quero muito orientar pesquisas de mestrados, de doutorado, dentro dessa seara. Aí eu sei que muita gente não quer, mas quem tiver interesse em fazer esse movimento também de vir para a Bahia para estudar. A Giovânia é daqui da egressa da nossa instituição, né? Então, mas quem quiser fazer esse movimento de Poxa. estudar sobre a pedagogia, sobre, né, sistematizar mais esses princípios, sobre a supervisão, eu tenho super interesse em trabalho sobre o tema da supervisão, que é, como eu disse para vocês, tem ficado cada vez mais restritos ou desaparecido do campo da pós-graduação em educação, né? Então, só gratidão aí mesmo por esse momento. Eu vou te agradecer e vou passar a palavra à professora Giovânia. Certo. Obrigada, Jefferson. Eu que agradeço. Professor Jefferson, não poderia, eu sei que você está com a agenda muito apertadinha, mas eu precisava dizer muito obrigada para ti. Como disse a professora Nara, mais do que uma aula, um momento de muito aprendizado, sua escuta, seu trabalho, né, muito sistematizado para nós, essa clareza, essa potência, e meu coração sempre batendo muito forte por esta instituição que me formou enquanto profissional da educação aí inicial, né? Fiz letras aí na minha UFES e posso dizer para vocês, as pessoas que estão aqui na live, vão para a Feira de Santana. Saiu recentemente um noticiário de pessoas que tinham feito escolha por Feira de Santana no curso de medicina, tinham passado, uma Sim, estudante, né, que tinha passado em várias instituições, em São Paulo, em vários lugares no país, e escolheu Feira de Santana. A família foi conhecer Feira de Santana, foi conhecer o UFES, amou o campus, e eu disse, ela escolheu a melhor universidade do mundo, porque é a minha universidade. Então, muito obrigada, professor Jefferson. Gostaria imensamente que esse encontro tivesse sido presencialmente, mas não faltarão oportunidades para não você faltarão estar oportunidades, com conosco, certeza. aqui presente, e quem sabe também a gente aí com você na UFES, Justamente, justamente. presencialmente. Um Vamos fazer forte esse abraço, intercâmbio aí com o grupo de pesquisa de vocês também. sem dúvida, sem dúvida. Um abraço à nossa reitora, em todos os amigos, todas as amigas e amigues, muito caloroso, com muita Obrigado, saudade. Giovanni. Obrigado pelo carinho. Gente, estou à disposição de vocês. Seguimos em diálogo, tá bom? Agradecer também aos supervisores, às supervisoras. Gratidão por esse momento aqui. Eu também aprendi muito com os olhares aqui pelas telinhas, com os questionamentos. Eu quero muito, viu, Raquel, por favor, esses comentários aí, porque para mim também é importante, para que eu Já possa estou também ir separando. amadurecendo mais essas reflexões, essa sistematização aí no campo Dá da tempo de tirar uma pedagogia. foto